Olá, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais essa edição do Opinião Cidade ao vivo aqui pela TV Rio Preto de São José do Rio Preto, canal 7 da NET para toda São José do Rio Preto e pelo site www.tvriopreto.tv para todas as outras cidades do Brasil e também do mundo. A notícia de hoje é que a reitoria da Unesp, como parte das celebrações do aniversário de 40 anos da universidade, realizará um evento acadêmico intitulado Unesp 40 mais 20, cuja proposta é realizar uma ampla discussão com um olhar retrospectivo dos 40 anos de história e prospectivo dos próximos 20 anos da universidade. O evento acontecerá no dia 28 de junho de 2016, das 8 às 17 horas, no Anfiteatro do Centro Paula Souza, em São Paulo. Antes disso, porém, cada unidade da Unesp promoverá debates sobre os temas que serão abordados no Unesp 40 mais 20. Ensino, pesquisa, extensão e inovação, responsabilidade social e sustentabilidade socioambiental, internacionalização, multiculturalismo e mobilidade. Nós vamos falar, entre outras coisas, sobre esses assuntos no programa de hoje. Daqui a pouco eu apresento o nosso convidado que vai nos ajudar a falar sobre isso. Em São José do Rio Preto, esses debates sobre os quais eu falei agora há pouco, vão acontecer amanhã, do dia 14 de abril, no Auditório B. O tema Ensino, Pesquisa, Extensão e Inovação. Os debatedores serão os professores Drs. Eleni Gomes, Johnny Rizieri Olivieri, José Geraldo Neri e José Roberto Ruggiero. No dia 20, haverá um debate sobre o tema Responsabilidade Social e Sustentabilidade Socioambiental. No dia 28, também no Auditório B, tema Internacionalização, Multiculturalismo e Mobilidade. Nós estamos recebendo aqui hoje, daqui a pouco eu vou apresentar o nosso convidado de hoje, mas antes deixa eu registrar aqui, mostrar para vocês aí a capa do livro Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras FAF, uma história de conquistas e divergências. É o livro que resgata a história da universidade em São José do Rio Preto, a história da FAF e da Unesp, depois Unesp. Esse livro foi lançado na última sexta-feira em São José do Rio Preto como parte dos 59 anos de comemoração de aniversário do IBILSE. E já está à venda. As pessoas que se interessarem em adquirir um desses exemplares por R$30 devem procurar a própria universidade, o próprio IBILSE ali no Jardim Nazaré e solicitar a aquisição desse livro, que realmente, dando uma folheada rápida e conversando com o professor aqui, a gente fica empolgado com a vontade de ler tudo que deve estar registrado aqui nesses anos todos. Muito bem, vou apresentar o nosso convidado de hoje, professor Geraldo Nunes Silva, vice-diretor do IBILSE em São José do Rio Preto. Professor, muito obrigado pela sua presença em nosso programa. Muito bacana essa discussão toda que vai acontecer em âmbito geral da Unesp, né? O Unesp 40 mais 20, quer dizer, referindo-se aos 40 anos de história da universidade, e pelos próximos 20 anos o que é que vem por aí, né? O que dá para esperar que venha da universidade, professor? Primeiro, muito obrigado pela sua presença. Bom, em primeiro lugar, eu agradeço aí o convite, poder participar aqui no programa Opinião Cidade com o Zé Luiz Rey. E boa tarde a todos, né? O que se pode esperar? Bem, assim, a universidade pode-se esperar muita coisa, né? E o objetivo é isso mesmo, a universidade está aí para contribuir socialmente com a formação de profissionais de alta qualidade, e não só isso, também com a contribuição com as pesquisas, né? Que atacam, em muitos casos, grandes problemas nacionais, como nós estamos tendo aí no momento o Zika vírus, por exemplo. Nós temos um laboratório de referência lá na nossa unidade, pessoas que trabalham com isso, e diversas outras coisas. Além da ciência básica, também a gente trabalha ajudando a resolver os grandes problemas nacionais. Professor, na primeira etapa do IBILSE, amanhã, o tema será ensino, pesquisa, extensão e inovação. Ensino, pesquisa, extensão e inovação. São 4 pilares fundamentais do IBILSE e da própria Unesp, né? O que é que você poderia nos dizer a respeito desse tema? O que é que vai ser debatido amanhã aqui em São José do Rio Preto?
Então, a ideia é olhar para os últimos 40 anos para ver o que a Unesp fez até o momento, fazer um ato reflexivo para ver se a contribuição que está sendo dada até o presente momento, né, pela nossa universidade, e tentar fazer uma projeção aí dos nossos próximos 20 anos. O que a gente precisa melhorar, tá certo? O que deu errado, quais são os problemas nacionais que existem, quais grupos de pesquisas novos nós temos que formar, se é que temos, tá certo? A ideia é essa. Então a gente vamos olhar para o passado, fazer uma análise da nossa contribuição e fazer uma projeção para os próximos 20 anos, dentro desse tema, ensino, pesquisa, extensão e inovação. Inovação, esse é um ponto muito importante que tem merecido referências de todo mundo com quem a gente conversa alguma coisa sobre a universidade em Rio Preto. Tem um papel muito grande a se desenvolver em termos de inovação. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. O que é que a gente vai esperar desse tema específico, a inovação? Inovação. Bem, a inovação, o que é inovação? Em primeiro lugar, precisa entender o que é inovação. Tem muitas definições, mas aí eu tenho uma opinião pessoal do que é inovação. A inovação é quando você junta um desenvolvimento científico básico, você tem lá o desenvolvimento da nova ciência, tá certo? Aí você pega essa ciência e leva ela para algum tipo de produto. A inovação não termina aí. À medida que você fez, digamos, um produto ou um processo, a inovação vem a partir do momento em que você transforma esse produto em riqueza. Aí você criou a inovação. Vou dar um exemplo simples do passado, tá certo? Lá atrás, descobriu-se a eletricidade. Aí a eletricidade em si foi só uma descoberta, tá certo? Não era uma inovação, tá certo? É uma descoberta. Quando que ela se torna inovação? A partir de quando consegue colocar fios na rua, levar eletricidade na casa das pessoas e fazer com que as pessoas usem. Aí ela se tornou inovação. Quando ela começa a servir as pessoas. Servir as pessoas virou inovação. Antes era ciência, virou um produto e depois virou inovação. Muita coisa desenvolve cientificamente, pode até virar um protótipo, mas nunca chega a ser uma inovação, porque nunca chega a servir as pessoas, tá certo? Esse é um grande desafio da universidade brasileira, mundial, de um modo geral, e especialmente do IBIUS em Rio Preto, né? Sim, a inovação, na verdade, ela não se dá pela universidade. A universidade pode chegar até o protótipo. A inovação vem de quem? Vem das pessoas. Aí tem que ver a vontade das pessoas em transformar aquele produto em algo comercial e ganhar dinheiro com ele, criar riqueza, os empreendedores. Geral, né? Agora, o papel da universidade aí nesse momento que você tem alguma coisa, você induziu alunos a trabalharem no produto, fazer com que eles sejam empreendedores e consigam levar isso à frente. Aí vem um papel educacional, de fazer com que os estudantes sejam também empreendedores. Eles não cheguem só até o produto. A gente desenvolve ciência de alta qualidade, a gente chega a ter protótipos, agora precisa avançar um pouquinho mais. Aí para isso nós temos está sendo criado na cidade, com a ajuda de vários atores, prefeitura, governo de estado, tá certo? A questão do parque tecnológico. É um grande exemplo dessa transposição dos muros da universidade para chegar até a comunidade. Até a comunidade, sim. Então, é isso daí. A inovação, a gente espera, né? Assim, nós estamos projetando que com o parque tecnológico, a incubadora de empresas, a gente possa desenvolver a pesquisa básica que a gente faz muito bem, tá certo? A gente chega a ter protótipos, mas aí nós vamos passar agora para a terceira fase, que é a questão do empreendedorismo, transformar esse produto em riqueza através das novas empresas. Aí sim nós vamos ter o ciclo completo. A gente acha, professor, tem a impressão que está chegando no momento, né? O momento, a coincidência do momento econômico brasileiro, infelizmente não é a melhor possível agora, mas a gente sempre tem a expectativa de que esse momento também dure algum tempo e depois se dissipe, passe, né? As coisas melhorem novamente. Quer dizer, não é crise que vai atrapalhar um grande processo de inovação programado para os próximos anos aí, não é isso? Não, porque a economia ela é cíclica, né? Isso aí vem ao longo, desde o início dos tempos,
quando se tem economia, ela cresce, depois ela entra num período de estagnação, cai um pouquinho, chega ao fundo do poço, depois começa a subir de novo. Independente da política, do que quer que seja, a economia é cíclica. Então ela vai num momento crescente, depois ela entra em estagnação e depois ela volta a crescer de novo. Então não há nenhum problema, é só a questão da duração desse ciclo agora que nós vamos ter de estagnação, mas que na projeção aí de muita gente vai ser por mais 2, 3 anos no máximo, e depois nós vamos entrar novamente num período de crescimento, e quem estiver preparado para esse período de crescimento, melhor. Exato. É isso mesmo, é da essência da economia, é da regra do jogo, né? Essa coisa de euforia, depois de um pouco de depressão, essa coisa tem tudo isso o tempo todo. É da regra do jogo, a gente não se espanta mais com isso. Não, nós já tivemos em situações muito piores no passado e saímos dela e conseguimos ir para frente, ou seja... Sobrevivemos a todos. Sobrevivemos a todos. É isso mesmo. Professor, e quais são, que tipo de exemplo a gente poderia citar? Difícil, é claro que é difícil a gente falar em produtos, algumas coisas que poderão se transformar a partir das pesquisas que já se realizam hoje, mas que tipo de inovação que o parque tecnológico pode trazer para a cidade assim que a universidade entregar para os empreendedores da cidade? Gente, agora pode trabalhar isso aí, que essa área pode... Em que área isso deve ocorrer com mais predominância, na sua opinião, professor? Então, essa questão da inovação ela é imprevisível. Você pode pensar em algumas coisas, acontecer outras, tá certo? Mas uma área que eu acho que vai ser de grande inovação aqui na nossa região, por exemplo, pessoas trabalham na área química, tá certo? Em que, com suporte da química, você pode desenvolver novos produtos, tá certo? Nas diversas áreas, por exemplo, de tinta, de produtos, novos materiais. Então, tudo isso pode ser feito. A questão é começar a pensar que tipo de produtos são necessários e fazer a pesquisa e desenvolver os novos produtos. Nisso aí pode acontecer. Na outra, na área de desenvolvimento de remédios, novos fármacos. Isso daí está sendo desenvolvido lá, tem pesquisas em andamento para o desenvolvimento de fármacos para câncer. Nós temos pelo menos 2 projetos em desenvolvimento nesse sentido, tá certo? Que poderá, a partir daí, surgir empresas que vão passar a fazer a parte comercial, não diria a parte comercial, mas a parte de desenvolvimento para os grandes laboratórios. Então, empresas que vão fazer esse tipo de coisa, desenvolver produtos, mesmo sob encomenda de grandes laboratórios, tá certo? Então, isso aí eu acho que é uma coisa que pode acontecer até de certa forma rápido. Outra coisa, a engenharia de alimentos pode desenvolver processos e tal, e novos empreendedores podem abrir empresas na área da indústria de alimentos que podem ser facilmente incubadas aí no parque tecnológico. Então, eu sou otimista com relação à parte de saúde, parte de alimentos e a parte de química também, fármacos, tá certo? Tudo isso eu sou bastante otimista. Sou otimista também com relação aos temas de informação. Isso. Que também nós temos lá os cursos na área de tecnologia, que podem surgir novos, os alunos terminarem de desenvolver novos sistemas, que é uma coisa que talvez não seja tão difícil. Essa é uma área que a gente sabe que tem muita coisa a ser criada, a gente nem imagina quanto, né, professor? Verdade. Então, a área de sistemas de informação, isso aí eu acho que poderá surgir muitos produtos, tá certo? Muitos produtos inovativos aí nessa área de criação de novas empresas no parque tecnológico. Então, a área de sistema de informação, a indústria química pode se desenvolver bastante. E o que eu enxergo agora nesse momento mais é isso, tá certo? Sem dúvida. Professor, a gente vê que conversando aqui com alguns professores, o pessoal da área de pesquisa, na semana passada nós fizemos uma série de entrevistas em comemoração aos 59 anos de Bilce, né? E a gente percebe assim muita informação, muita ideia nova circulando lá dentro, nos vários departamentos, etc. Então, a gente sempre fica imaginando que a gente fica imaginando as pesquisas tradicionais, aquela do pesquisador diante de um microscópio, ou diante de um tubo de ensaio, ou diante de qualquer coisa assim. Mas pesquisa abrange tudo, né? Existem pesquisas na área linguística, por exemplo, na sua área de matemática, por exemplo. Parece difícil acreditar que alguém está pesquisando ainda alguma coisa para resolver alguma coisa
matemática, mas existe, né, professor? Existe bastante. Tem muitas questões aí em aberto na área de matemática, tanto na área mais pura quanto na área mais aplicada, tá certo? Na área de matemática, por exemplo, uma das coisas que eu venho trabalhando atualmente é nessa parte de fazer algoritmos para negociação de ativos, tá certo? Por exemplo, em bolsa de valores, por exemplo, você criar algoritmos que vão fazer negociações automatizadas, não necessariamente, não falo de alta frequência, mas que usa estratégias automatizadas de alta lucratividade, tá certo? Essa é a ideia de fazer esse tipo de algoritmos. Olha que aí você utiliza matemática, informação, questão de reconhecimento de padrões. Que a matemática, na parte de reconhecimento de padrões, você reconhece os padrões de comportamento do mercado e a partir daí você pode ver o momento certo de comprar ou vender um ativo, tá certo? Para ter a mais alta rentabilidade possível. Isso pode ser feito com reconhecimento de forma automática. Professor, a matemática ainda hoje é uma área da ciência que desperta bastante interesse dos jovens. Ainda. O senhor percebe que na universidade, por exemplo, ainda tem muita gente procurando os cursos de matemática, ou licenciaturas, enfim, cursos de graduação de modo geral, de matemática. E desperta a atenção de muita gente ainda. E a matemática é lógica, pensamento, a pessoa tem que usar raciocínio lógico. E a matemática está envolvida na base de todo o desenvolvimento tecnológico, né? Todo desenvolvimento tecnológico é baseado no conhecimento matemático, desde o relógio a qualquer coisa que você vai fazer, você precisa do quê? As pessoas falam que é do computador. Mas o computador sem as equações matemáticas, se não conseguir modelar as equações matemáticas para colocar... O computador também se serve da matemática, não há dúvida, né? Sim, a pessoa tem que ter um domínio para resolver os grandes problemas, tem que ter domínio matemático para poder depois criar os algoritmos e depois programar, tá certo? Então a matemática ela está na essência da vida, não há dúvida, né? Só que as pessoas às vezes acham que é só fazer conta, né? E não é, né, professor? A primeira coisa que talvez tem que desmistificar é exatamente isso, né? Que não é só fazer conta, é o contrário. Tem muito raciocínio aí só essa capacidade de identificar padrões, por exemplo, é puro raciocínio, né? A partir daí é que você consegue codificar as coisas para aplicá-los em determinada atividade, determinado estudo. Sim. Né? Só para citar, por exemplo, uma questão aí que lá no IBIOS, por exemplo, tem o pessoal, os professores lá, o professor Maurílio Boaventura, por exemplo, o professor Inês, trabalham numa área usando técnicas matemáticas para identificar a impressão digital das pessoas, tá certo? Poxa. Só que a questão de reconhecer digital é um problema já que vem sendo estudado, tudo bem, mas o problema é o seguinte: se você usa um dedo falso com a impressão digital, como é que você detecta se é dedo verdadeiro ou falso? Então eles estão usando técnicas matemáticas para tentar identificar o dedo falso, por exemplo, para acabar com fraudes desse tipo, que a pessoa põe um dedo falso de plástico, silicone, coloca lá e, por exemplo, para ponto em instituições públicas. Sem dúvida. Então a detecção de fraude é algo, é uma pesquisa que está sendo feita lá, já saiu um mestrado e na verdade a ideia é tentar mesmo fazer isso. Aí pode gerar no futuro uma empresa que vai fazer isso, tá certo? Olha, isso deve ser coisa do brasileiro que inventou, né? Essas fraudes aí, essa coisa de utilizar. Sim, agora o brasileiro tem que identificar a forma. O antídoto. O antídoto. E é o que o pessoal está trabalhando lá, tá certo? Olha que coisa impressionante, quer dizer, muitas empresas, muitas corporações, organismos públicos, etc., as pessoas, os empregados, os trabalhadores acessam o local de trabalho através de digital, né? Através digital, sim. Do digital, do dígito da mão dele. Se a pessoa tiver o jeito de fraudar isso com um dedo falso, e tem agora, a própria matemática, tem, claro que tem, né? O pessoal é bom nisso pra caramba, pra inventar. Agora a própria matemática já está criando um antídoto para isso. Ela vai identificar o mecanismo de ver se aquele dedo, se aquele objeto colocado ali, a guisa de dedo, é realmente um dedo ou é uma coisa de silicone, qualquer coisa. Exatamente.
Esse estudo já está avançado, professor? Já saiu uma dissertação de mestrado e o pessoal continua avançando. Ele ainda não está comercial, mas a ideia é de transformar isso numa inovação no futuro, entendeu? Puxa vida, muito bacana. Isso dá para a gente ter uma ideia da grandeza, né, da diversidade da pesquisa, por exemplo, no instituto como o de São José do Rio Preto, como o IBIUS em São José do Rio Preto, né? É apenas um instituto, uma instituição, um campus da Unesp. É claro que é um campus complexo, porque todo mundo destaca isso, né? As 3 grandes áreas do conhecimento humano estão representadas ali, mas é apenas uma unidade. E mesmo assim essa unidade vem realizando trabalhos tão diversos, tão importantes, tão diferentes, tão quase que inusitados quanto esses que a gente citou agora, né, professor? Sim, uma outra coisa também que às vezes a gente não enxerga, a questão da biodiversidade. Se nós brasileiros não estudarmos a nossa biodiversidade, isso pode virar um monte de produtos, tá certo? A nossa biodiversidade. Sem dúvida. A gente não sabe, às vezes um micro-organismo pequeno, você tem que conhecer e tem que entender como é que conhecer os seres humanos. Os seres humanos não, os seres vivos. Seres vivos, tá certo? Não conhecemos nem todos ainda, nem todos os grandes, né? As plantas, os animais, etc. Mas tem os seres... Os pequenininhos muito lá. Pequenos. Por exemplo, um aluno orientado pelo Reinaldo Feres também, recentemente descobriu uma nova espécie de ácaro, que fica aqui no Cerrado Brasileiro. Deu grande repercussão o trabalho quando foi publicado aí. Então, descobriu uma nova espécie de ácaros, tá certo? De ácaro. Certamente um ácaro comum aqui em nossa região. Você do Cerrado, na área do Cerrado. Nós estamos na divisa, isso, né? Nós estamos na divisa. Mas ele, que bacana, hein? Que importante isso. Quer dizer, daí mais uma vez a importância disso, né, professor? Que a universidade, ela seja realmente diversificada, que os campos estejam divididos, distribuídos pelas regiões geográficas, né? Próximo dos locais onde as coisas precisam ser pesquisadas, né? E a Unesp é um exemplo disso, né? A Unesp, sim, ela está no estado inteiro, de norte a sul, leste a oeste do estado. Nós estamos em 24 cidades, né? Realmente percorrendo o estado de ponta a ponta. Nós temos lá alguns campos da Unesp em todo o estado. Começou um pouco menor nesses últimos anos. Mostrei agora há pouco o livro, né? A gente estava explicando, o professor Geraldo estava me explicando aqui, antes de a gente começar o programa, que esse primeiro livro, esse livro que eu mostrei agora há pouco, é o primeiro, é o primeiro volume, vamos chamar assim. Isso. Vai ter um segundo e vai ter um terceiro, segundo o senhor estava me dizendo, né, professor? Isso, a ideia é essa. Nós estamos programando de fazer 3 livros contando a história do início da criação, né, que a gente pega até o período pré-UNES, 76, depois de 76 até perto dos anos 90 ali, e depois a terceira fase dos anos 90 até a atualidade. Professor, tem algum desses 3 períodos? Claro que o princípio, o pioneirismo é sempre muito importante, etc. Mas deve ter havido, ao longo dessa história, um período de grande evolução, de grande explosão da universidade. Como é que o senhor definiria esses 3 períodos? Então, o período da expansão da Unesp mesmo se deu dos anos 90 para cá, onde ela realmente cresceu bastante. Ela ficava em apenas 12 a 15 cidades, e ela hoje cresceu e está em mais 10 cidades, está em 24 cidades atualmente, tá certo? Houve esse grande crescimento nos anos 90 e depois, em fim dos anos 90, ano 2000, houve esse crescimento. E mais recentemente, em 2013, ela expandiu, abrindo mais 11 cursos de engenharia no estado todo, tá certo? Exato. Então, a Unesp, ela continua em expansão, embora agora estejamos em crise, né? Ela começou a expansão em 2013, uma expansão que abriu 11 novos cursos de engenharias. Aí foi uma coisa que foi solicitada pelo governador, que estava precisando de curso de engenharia no Brasil, e foram abertos 11 novos cursos de engenharia. Sem dúvida. E os cursos da Unesp são muito bem referenciados, né? Os alunos do Brasil todo procuram... bom, a forma, o que demonstra isso é a própria procura nos exames vestibulares. Muita gente, alguns dos cursos da Unesp, alguns dos cursos do IBIUS, entre eles, estão entre os mais concorridos aí nos vestibulares. Sim. Isso é muito bacana, isso é muito importante,
é uma certificação da qualidade, não é isso, professor? Certo, sim. A Unesp é reconhecida, ela está, inclusive, nos rankings internacionais, entre as universidades com menos de 100 anos, ela está lá entre as, não me lembro agora, mas assim, está entre as 50 melhores, tá certo? Uma universidade de 40 anos, para a escala de tempo de uma universidade, é uma bebê, né? Recém-nascida. Recém-nascida. E ela já fez mais do que muitas universidades não fez em séculos. Ela conseguiu avançar, está nesses rankings todos internacionais, sempre entre as 500, tá certo? O que muitas universidades seculares ainda não estão. Certo. Professor, esse Unesp 40 mais 20, olhar para o passado e discutir o futuro, que começa em Rio Preto amanhã, depois tem mais 2 etapas em Rio Preto, haverá etapas em todos os outros campos da Unesp, no estado Sim. todo, para depois terminar num grande evento em São Paulo no dia, já falei agora há pouco, 28 de 28 de julho. Junho. Junho. 28 de junho. De junho. Entre os temas que estão sendo discutidos, eu notei aqui agora há pouco alguns dos temas, fala-se muito em internacionalização e multiculturalismo, etc. O que isso significa na prática? Quando a Unesp, o IBIL, se fala em internacionalização, o que é isso? É trazer alunos de fora cada vez mais frequentemente, cada vez mais recorrentemente? Qual que é a ideia em relação a isso? Das duas coisas. Nossos alunos terem contatos, também irem para fora, para o exterior, e alunos do exterior virem estudar aqui. Então é de duas mãos, né? Tá. Normalmente a gente recebe em torno de uns 80 alunos todos os anos, que vêm de vários países, né? E também enviamos uma certa quantidade. Não então já existem programas de intercâmbio para favorecer essa troca aí. Bacana, hein? E não é só os alunos, também os docentes estão em constante, assim, fazendo intercâmbio, viagens para o exterior, e também estamos sempre recebendo professores do exterior que vêm, dão curso para os nossos alunos, tá certo? E ao contrário, a gente vai também para fora, dá curso lá fora, dá palestras, então tem todo esse intercâmbio docente e também de alunos agora, mais recentemente na questão da internacionalização. Professor, e quando a gente fala em multiculturalismo, é claro que uma universidade é, por definição, por essência, um ambiente plural, tem que ser assim, né? Em relação à cultura também, né? Multiculturalismo é isso mesmo, né? Essa pluralidade própria da universidade. Das culturas. Inclusive nós temos, por exemplo, organizamos todo ano uma festa internacional, onde alunos de vários países fazem comidas típicas dos seus países, então é tipo uma festa internacional. E a gente conhece, a cultura está ligada à comida, à música, à dança, tudo, né? E uma das coisas lá é com relação à comida culinária, né? Que é feito, os alunos preparam comidas típicas, por exemplo, do Peru, da Bolívia, tá certo? Hoje temos alunos aqui hoje de vários continentes, inclusive, né, professor? Sim, temos alunos da América do Sul, sem dúvida, vários. Sim, aí a gente tem, às vezes recebemos alunos do Japão, né? Sempre dos Estados Unidos, do Canadá, às vezes do Canadá eu não me lembro, mas dos Estados Unidos recebemos com frequência, do Japão também recebemos com frequência, da África recebemos também, e às vezes da Áustria, da Itália, da Alemanha, a gente recebe também alunos da Holanda, tá certo? Esse é mais um dos papéis reservados à universidade, né? Essa interação de pessoas, de povos, de culturas, de jeito de pensar, de ver a vida, etc. Quando isso começa a ser percebido dentro do campus, deve ser uma coisa muito legal, né? Muito positiva para o processo de ensino, para o processo de educação. A diversidade é a base do ensino, é a diversidade, né? Você conviver com a pluralidade de coisas, né? De pensamentos diferentes, distintos, e isso forma um caldo que dá o crescimento tanto da ciência quanto da cultura local. Tá certo. Professor, o que mais? Nós estamos já quase na hora de encerrar o nosso programa. Eu queria agradecer muito a sua presença em nosso programa e deixar aqui o nosso espaço à vontade para mais alguma observação que o senhor queira fazer em relação a esse evento, né, o Unesp 40 mais 20.
Esteja à vontade, por favor, professor. Bom, nós não tocamos no assunto da sustentabilidade, né? Ah, faltou isso, tá vendo? Faltou a sustentabilidade, é algo que também a Unesp presta muita atenção, a questão do meio ambiente. Inclusive nós temos o curso de Química Ambiental, né? E o programa de pós-graduação. E eu não falei sobre isso, mas eu acho também que na questão ambiental, sustentabilidade, a Unesp tem muito a contribuir e também, inclusive, com novas empresas na área de prestação de serviços, tá certo? Nessa área de meio ambiente e sustentabilidade. Isso é algo também que nós temos muito a contribuir, sim. Agora, já está encerrando o programa? Não, esteja à vontade, pode ter um tempinho ainda. Pode falar. Então, com relação a essa questão ainda falando aí da sustentabilidade, nós temos o professor Arif, né, que está de vez em quando aí na mídia. Professor Arif Cais. Né? Arif Cais, então. Ele vai ser um dos nossos debatedores, uma pessoa com muita propriedade para falar sobre isso. É isso que eu queria dizer. Sem dúvida. Esse tema, responsabilidade social e sustentabilidade socioambiental, vai ser objeto da segunda rodada, né? Vai ser no dia 20 de abril. 20 de abril. Com os professores Dr. Arif Cais e Eduardo Alves de Almeida. E depois nós teremos, então, no dia 28, internacionalização, multiculturalismo e mobilidade. Professores doutores Gisele Maganhelli Fernandes e Roger Barros Barbosa. É isso mesmo, né, professor? Houve uma alteração, o Roger não vai poder mais participar, que ele vai estar num evento em Santa Catarina e vai ser substituído por uma outra professora, se não me engano, é a professora Suzy. Bom, oportunamente, esse aqui vai ser só no dia 28. Tá certo. A gente divulga, então. Tá certo. Professor, muito obrigado pela sua presença. Parabéns. Estou sempre encontrando com as pessoas do IBILSE aqui, dessa grande universo do IBILSE hoje, cumprimentando pelos 59 anos da faculdade, pelos 40 anos da Unesp e, sobretudo, pelo assunto que o senhor falou no começo do nosso programa aqui, pelo que vem pela frente, pelos 20, 40, 60, 100, 200 anos a mais pela frente. Obrigado pela presença, viu, professor? Volte sempre para a gente continuar conversando sobre esses assuntos. Eu que agradeço muito aí a oportunidade. Quero só deixar uma mensagem final, então, sobre a Unesp. Eu diria, nos 40 anos, a Unesp realmente conseguiu cumprir assim, seu papel de responsabilidade social, formação de pessoas, e para os próximos 20 anos e daqui para frente, a ideia é a gente continuar crescendo e continuar contribuindo aí para o desenvolvimento do Estado, do país e da humanidade. Entendi. Vamos cumprir nosso papel. Isso. Tá certo, professor. Muito obrigado, viu? Falei aqui com o professor Geraldo Nunes da Silva, vice-diretor do IBILSE em São José do Rio Preto, a quem agradecemos pela presença e agradecemos a você também que nos acompanhou em mais essa edição do Opinião Cidade, convidando a estar conosco novamente amanhã, a partir do meio-dia aqui na TV Rio Preto. Até lá, um forte abraço a todos. Tchau, pessoal.